Serei seu professor nesta videoaula de microcontroladores características. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão microprocessadores, microcontroladores, arquiteturas, firmware, unidade central de processamento, memória RAM e registradores. O que vem a ser o microcontrolador? Bom, nós já vimos as portas lógicas, os circuitos lógicos. Então, os microcontroladores são a evolução dos circuitos lógicos. Ou seja, os circuitos lógicos passaram a ficar muito grandes, muito cheios de componentes. Então, uma matéria específica da eletrônica, que é a microeletrônica, veio para miniaturizar esses circuitos lógicos. Essa miniaturização fez com que os transistores, que é o componente principal da eletrônica, fosse microscópico. E assim, isso foi encapsulado dentro de um chip chamado microcontrolador, que permite a programação das funcionalidades dos circuitos lógicos. Então, cada microcontrolador possui bilhões de transistores. Isso só foi possível pelo advento da microeletrônica. Isso traz uma série de vantagens, como a diminuição dos equipamentos eletrônicos, diminuição do tamanho dos equipamentos eletrônicos, a redução do calor dispersado por esses equipamentos e então, com isso, uma economia de energia elétrica, possibilitando que diversos equipamentos possam trabalhar com baterias e a evolução da tecnologia. Ou seja, nós conseguimos executar mais informações com equipamentos menores. Tudo isso com o advento da microeletrônica e a chegada dos microcontroladores para os projetistas de eletrônica digital. Agora, existe uma diferença entre microcontrolador e microprocessador. Talvez você já tenha ouvido falar nesses dois dispositivos. Então vamos ver cada um deles com as suas características. Vamos começar falando sobre o microprocessador, que é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão. E então, basicamente, são três funções realizadas pelo microprocessador. Executar as operações matemáticas através da ULA. O que é a ULA? É a unidade lógica aritmética. É um conjunto de chips, um circuito lógico que está específico para realizar cálculos matemáticos. Então, essa é uma primeira função do microprocessador. Depois, a movimentação de dados de um endereço de memória para outro, e então a tomada de decisões relativas aos conjuntos de instruções. Ou seja, o usuário vai passar as instruções que serão processadas pelo microprocessador. E então, quando a gente fala de microprocessador, você se recorda sempre de um computador, de um notebook. Esse é um item essencial a esse tipo de equipamento. E, de fato, é o que existe instalado, seja lá no seu computador de mesa, seja lá no seu notebook e até mesmo nos celulares. É um microprocessador que está ali executando todas essas tarefas. Para falarmos um pouco mais de características dos microprocessadores, nós vamos falar de duas arquiteturas, a arquitetura von Neumann e a arquitetura Harvard. Porque o microprocessador, ele trabalha em conjunto com as memórias. E esse trabalhar em conjunto significa uma comunicação entre microprocessador e memórias. E como essa comunicação é dada, depende dessa arquitetura. Por exemplo, na arquitetura von Neumann, nós temos apenas um barramento para o acesso das memórias. Então a comunicação ela tem que ser feita ora para um lado, ora para outro. Já na arquitetura Harvard, nós temos dois barramentos para a comunicação. Então, a comunicação pode ser dada de maneira mais veloz. Esta imagem, ela caracteriza bem um ciclo de operação de um microprocessador. Então, vamos entendê-la. Acompanhe o caminho dessas setas das nossas linhas tracejadas. Veja que tudo se inicia aqui na CPU do microprocessador com o contador de programa. Esse contador de programa vai iniciar um ciclo de busca de informação numa memória. Então, através do barramento de endereços, nós vamos buscar um endereço de uma memória externa. Identificado esse endereço da memória externa,
nesse endereço estará armazenada uma informação, um dado. Esse dado agora vem para um outro barramento, o barramento de dados, até chegar no microprocessador através do registrador de instruções. O registrador de instruções, então, vai receber esse dado e enviá-lo para uma unidade de decodificação da instrução. Essa decodificação significa pegar numa lista um número desse dado e identificar que, por exemplo, quer fazer uma soma. Então, essa informação é enviada para a unidade lógica e aritmética. É lá que será realizada essa soma, porque a ULA é responsável pelas propriedades aritméticas do microprocessador. Notem aqui embaixo que nós temos um sinal de controle dessa memória. Então, além do microprocessador realizar a busca dessa informação, ele também realiza um controle. Ele coloca em ativação, ele coloca a memória para escrita ou para leitura, tudo isso através desse sinal de controle. Por isso nós temos aqui no desenho uma unidade de controle, que é quem envia esses sinais para a memória. E lá em cima nós temos os registradores, ou seja, as informações ficam ali armazenadas. Então quando a gente dá uma operação de soma, nós vamos somar dois números, dois valores, duas variáveis. Essas variáveis estão armazenadas ali, nos registradores. Ali que nós armazenamos essas informações. Bom, agora vamos passar a falar um pouco mais sobre os microcontroladores. Então, qual a diferença de um microprocessador e um microcontrolador? Na verdade, um microcontrolador, ele faz parte da família dos microprocessadores. Veja só, o microprocessador nós vimos que tem a função de transitar informações das memórias, realizar cálculos matemáticos e a tomada de decisões. O microcontrolador, ele faz tudo isso. Só que o microcontrolador, ele é dotado de periféricos. Ou seja, o microcontrolador, ele tem um microprocessador internamente e ele tem também outros dispositivos. Vamos pensar o seguinte, um computador. Um computador tem um microprocessador e tem outros periféricos, como por exemplo, uma unidade multimídia, que faz a leitura de DVDs, Blu-rays e outros tipos de mídias. Nós temos as impressoras, que são periféricos que são conectados ao computador para uma saída de informação, o teclado, o mouse, que são entradas de informação, o monitor, que é uma saída de informação, a placa de rede, que é para entrada e saída de informação. Então tudo isso são periféricos do computador. Então imaginem só, pegarmos um computador que tem um microprocessador e todos esses periféricos e juntarmos tudo isso em apenas um chip, que caiba na palma da nossa mão. Pois é, esse é um microcontrolador. Então veja por esta imagem. Nós temos uma CPU, ou seja, nós temos um processador na parte central dessa arquitetura e nós temos todos esses outros periféricos. Memórias, contadores, temporizadores, memórias do tipo RAM, memórias de dados do tipo ROM e as portas de entradas e saídas de informação. Então, o microcontrolador é um microprocessador mais completo porque ele tem periféricos. E tudo isso muito pequeno. Cabe na palma da nossa mão, por exemplo, o nosso celular. O nosso celular, nosso aparelho de celular, ele tem ali na sua configuração um microcontrolador, que tem um processador e todos os outros periféricos. A câmera, o modem para você se conectar na empresa de telecomunicações, na empresa de telefonia, o teclado, a tela multifuncional, a parte do áudio. Então, tudo isso é um microcontrolador que controla o seu aparelho celular. Vamos então falar de duas arquiteturas de microcontroladores. Uma delas é a arquitetura CISC, que do inglês vai nos dizer computador com um conjunto complexo de instruções. Nesse caso, existem diversas instruções que você pode dar ao seu processador, e essas instruções elas ficam armazenadas numa memória, dada a grandiosidade desse conjunto de instruções.
E são instruções como o somar, o dividir, o movimentar uma memória, o realizar um loop e assim por diante. Então, a outra arquitetura é a arquitetura RISC, que é o computador com conjunto reduzido de instruções. Então, essas instruções, como são algumas dezenas, elas não precisam ser armazenadas numa memória, mas elas podem ser implementadas diretamente em hardware. Isso traz uma vantagem de flexibilidade e velocidade da aplicação. Então vamos falar do firmware. O que vem a ser o firmware? Quando um usuário desenvolve uma programação para rodar no seu processador ou no seu controlador, então ele está desenvolvendo um firmware, ou seja, um programa completo que dê toda a funcionalidade para a execução de processos desses nossos chips. Então esse programa nós conhecemos como firmware. É muito usual que aconteça em alguns equipamentos a necessidade da atualização do firmware. O que vem a ser isso? Uma empresa desenvolveu um firmware para um determinado hardware e detectou lá, após algum tempo, que poderiam ser feitas melhorias ou poderiam ser feitas atualizações desse software. Então ela disponibiliza a atualização do firmware. Você atualiza o software no mesmo hardware para mudar a funcionalidade ou atualizar a funcionalidade do equipamento. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês um link especificamente sobre CPU, que é a unidade central de processamento, e um outro que fala sobre memória RAM e registradores. Assim você vai conhecer um pouco mais desse universo do armazenamento das informações dos microcontroladores e microprocessadores. Bom pessoal, espero que esteja claro o assunto microcontroladores, características. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!